Fala pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês sobre um sinal vital de extrema importância e que às vezes muitas pessoas terminam negligenciando ou então desconhecendo quais são os seus sinais, né, diante de uma alteração que são deletérios ao organismo. Tá? Então eu estou aqui para falar com vocês sobre a hipotermia. Então, hipotermia é um sinal vital que é avaliado através de um termômetro, por exemplo, né? Mas nós temos outros termômetros, tanto de infravermelho, né? Como por exemplo, e temos também o mais tradicional, que seria através da coluna de mercúrio. Tá? Em média, essa temperatura normal, ela varia entre 36,1 a 37,2, tá? Mas nós temos uma variação até 38 dentro do perímetro de normalidade, dependendo do local que você vai avaliar essa temperatura, né? Porque nós não temos aí só a temperatura axilar, nós podemos ter aferição de temperatura esofagiana, né? Auricular, retal, oral, enfim. Então isso aí vai havendo uma variação dependendo deste local de verificação da temperatura. E essa temperatura ela é extremamente necessária para que o corpo consiga realizar suas funções de reações químicas que ocorrem no organismo, a fim de manter uma estabilidade desse corpo, né, das funções fisiológicas. Né? Então nós podemos ter alterações que variam de leves, de média a moderadas, de graves e de severas. Então, dependendo desse grau de severidade, de gravidade, né, de temperatura moderada ou de uma hipotermia que pode ser leve, nós vamos ter aí consequências a esse organismo, né? E pode ser consequências micro, né, que podem iniciar até macrofisiológicas, tá? Então eu até fiz uma anotação para que a gente pudesse comentar sem esquecer nenhum detalhe, porque é de extrema importância, gente. A hipotermia ela está entre os 5Hs, né, de causas reversíveis de choque. Ou seja, é uma das coisas que mais mata dentro do pronto-socorro, no pré-hospitalar, e as pessoas às vezes não dão muita importância para isso, ou às vezes não estão sabendo que uma coisa tão fácil de combater está matando de forma tão cruel, que é a hipotermia. Tá? Então, eu anotei aqui, disritmias cardíacas. Quando você tem uma hipotermia grave, né, a severa, você começa a ter um distúrbio de deflagração de impulso pelo nódulo sinusal. Então isso aí faz com que comecem processos, né, de disritmias, arritmias, e que vão piorando esse trabalho cardíaco. Hipoperfusão periférica. Então essa hipotermia ela vai gerar uma vasoconstricção que vai de fato prejudicar essa verificação daquela perfusão que deve ser menor que 2. Né? Então essa perfusão periférica, capilar, por exemplo, em um oxímetro de pulso você não vai conseguir verificar adequadamente, porque você vai ter esse efeito, né, da hipotermia sobre a hipoperfusão. Outro detalhe é exatamente o prejuízo à biotransformação de drogas. Então, quando você tem essa hipotermia grave, a severa, o sistema hepático, o sistema fisiológico não consegue biotransformar as drogas a fim de causar pico de ação, né? Consequentemente, ele vai dificultar a excreção dessas drogas, o que vai prolongar um certo efeito dessas drogas sobre organismos, como por exemplo em casos de pacientes em pós-operatórios, que às vezes tem um efeito prolongado de anestésicos e de outras drogas, exatamente por essa ação da hipotermia sobre a biotransformação de drogas. Né? Outro fator é exatamente os tremores. Então, uma forma em que o organismo adulto se manifesta diante da hipotermia são os tremores. E isso, gente, aumenta o consumo de oxigênio de 400 a 500%. Né? Quer dizer, um fato aí preocupante, que é diferente da criança. A criança, ela não tem esses tremores, né? Mas ela consome também muito oxigênio quando ela está com frio. Isso daí é um fator preocupante desse RN quando nasce, de estar acompanhando esses percentuais de temperatura. Outro fator, aumenta muito
a retenção desse CO2, a produção desse CO2, o que vai causar sinais deletérios, como por exemplo, a um paciente que tem TCE. Então esse aumento de CO2 prejudica essa PIC, né? Aumento das demandas cardiorrespiratórias. Então você vê que um paciente que apresenta, por exemplo, um TCE grave com trauma torácico, com hemorragia, e que está exposto a essa hipotermia, ele vai necessitar de um alto trabalho cardioventilatório, cardiorrespiratório. Porém, ele não vai ter uma aspiração, uma inspiração e uma demanda de oxigênio capaz de suprir essa necessidade. Então aí vem uma série de fatores que vão ser desencadeados, que vão ser extremamente deletérios ao organismo desse traumatizado. Outra situação importante é o aumento da viscosidade sanguínea, né? Isso daí vai desencadear uma coagulopatia, né, em série, onde você vai ter problemas com o sequestro, né, visceral de plaquetas, como também a dificuldade de coagulação dessas plaquetas. Tá? Então isso daí faz com que o organismo não consiga formar coágulos e seja efetiva na coagulação e no combate a esse sítio de hemorragia. E isso é grave, né? Então a hipotermia a grandes hemorragias é extremamente prejudicial. E outra situação são exatamente a diminuição dos fatores de imunidade, que vão exatamente desencadear aí processos infecciosos com mais rapidez e prejudicar até o tempo de hospitalização desses pacientes. Então, pessoal, dê um joinha aí, se você gostou da aula, vamos divulgar, tá? Vamos combater a hipotermia. A hipotermia é algo que mata muito nas emergências, mata muito no pré-hospitalar. E nós, como profissionais de saúde, profissionais que estamos aí no atendimento pré-hospitalar, você que está dentro do pronto-socorro, vamos olhar diferente esses pacientes, né? Então use formas de combater essa hipotermia. E no próximo vídeo eu vou estar divulgando e falando sobre esses métodos de combate a esses danos da hipotermia no organismo do paciente, principalmente com grandes hemorragias. Então, forte abraço, dá aquele joinha, estamos juntos. Nossa, gente, esse flash quase me cega. Minha mão no nariz. Desculpa.